Olá pessoal, estamos começando então a nossa terceira aula, falando aí sobre legislação aduaneira, ok? Iniciando aqui por um último tema lá de conceitos que não falamos na última aula, mas bastante simples também, que é a questão de reimportação e reexportação. Né? O que é uma reimportação? É o retorno de uma mercadoria que saiu do país a título temporário, né? Ou seja, uma exportação temporária. Então eu estou fazendo uma reimportação quando isso retorna para o país. E a reexportação, o inverso, né? A devolução ao exterior de mercadoria ingressada a título temporário, né? Numa admissão temporária. Então, eu estou devolvendo ao exterior uma mercadoria que ingressou no Brasil, no país, a título temporário. Faço uma reexportação. Reimportação, reexportação e regimes aduaneiros especiais. Já tratamos bastante sobre esses assuntos, pelo menos conceitualmente, nas aulas de comércio internacional. Mas iremos tratar aqui novamente com alguns detalhes novos, ok? Muito bom. Importação e exportação. Vamos falar de alguns temas agora mais diretos, ok? No que se trata aí é sujeito ativo e passivo, não é? Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo pode ser entendido como o Estado, né? E o passivo, o contribuinte, né? Dos impostos, por exemplo, tá bem? A incidência quando incide, em que momento, como se aplica, ok? Qual é o fato gerador dos impostos, né, de importação, base de cálculo, não é? Como ela é estabelecida, sobre qual é a base de cálculo para se calcular cada tipo de imposto, as alíquotas, não é? Que cada produto, não é, terá, a tributação de mercadorias não identificadas, ou seja, aquelas mercadorias que não têm uma classificação, né, uma nomenclatura, como será a tributação, o regime de tributação simplificada, não há empresas que operam aí no simples e que possam fazer importação e exportação, no caso aqui estamos tratando do imposto de importação, tá bem? O regime de tributação especial, não é, para algum tipo de produto ou algum segmento no mercado, um regime de tributação unificada, né, como é o caso das mercadorias, né, de bagagem, por exemplo, pagamento dos impostos, como ele ocorre, né, se ele ocorre por homologação, por declaração, enfim. Pagamentos, né, as isenções, aliás, e reduções do próprio imposto de importação, não é? Em alguns casos que são imunidades, como já falamos aqui no termo constitucional, e alguns casos que são isenções, não é? Imunidades, né, que são do próprio do imposto de importação e o controle exercido pela Receita Federal sobre esses itens que têm imunidades, conforme a Constituição, as reimportações e o que é similaridade, ok? Vamos falar de todos esses assuntos sobre imposto de importação aqui nessas aulas, começando agora, perfeito? Contribuintes e os responsáveis. Então, o contribuinte do imposto, ele é o importador, qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. O destinatário de remessa postal internacional, ou seja, no caso da remessa, quando ela vem, né, uma postagem internacional, ela vai direcionada a alguém e esse alguém é o contribuinte do imposto de importação. O adquirente de mercadoria entrepostada, ou seja, aquele que adquirir a mercadoria de alguém que trouxe a mercadoria, não é? Mas ele é que fará a recepção e o pagamento dos impostos, porque a mercadoria foi entrepostada por alguém, porém esse alguém não é o destinatário final. O destinatário final é o adquirente.
ele é que adquirente, né? Aquele que vai ficar com a mercadoria. Então, esses são os contribuintes, né? Importadores, os destinatários e o adquirente. O responsável pelo imposto, né? Pode ser o transportador, ok? Por quê? Porque ele tem lá a condição, né, de extraviar uma mercadoria, por exemplo, e quando chegar lá no destino final, for feita a conferência e for verificada uma falta de mercadoria que não ocorreu na conferência para embarque no veículo, por exemplo, então o imposto daquela mercadoria que sumiu e desapareceu somente ali no transporte será de responsabilidade do transportador. Também o depositário, ou seja, aquele armazém, né, que recebeu a carga, no ato da conferência estava tudo ok, mas na hora de fazer ali o desembaraço, por exemplo, num porto seco, for verificado que na verdade não tem a carga ali. Então o depositário também poderá pagar os impostos sobre aquela mercadoria que sumiu, porque o adquirente, né, o destinatário final, ele vai pagar sobre a mercadoria que ele realmente está recebendo. O restante poderá ser cobrado ou do transportador ou do depositário, né, se a mercadoria não for conferida adequadamente no momento da recepção, né, no momento da entrega for verificado ali um saldo a menor, não é? Qualquer outra pessoa que a lei assim designar, ou seja, se houver ali alguns outros, né, agentes aí nessa carga, né, de transbordo, de embalamento, de enfim, qualquer um poderá ser responsável desde que a lei assim designe, ok? Responsável solidário, não é? O que é isso? Quem pode ser, não é? O responsável solidário é o adquirente ou concessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto. Ou seja, se existe ali uma pessoa física ou jurídica que tem ali uma condição de isenção de impostos ou redução de impostos para ela, será ali, por exemplo, um carro de um cônsul, né? Ele traz o carro dele para utilizar no Brasil, vamos dizer que ele tenha a isenção dos impostos de importação, e ele vende esse automóvel para alguém. Quando ele fizer isso, aquele que comprou esse imposto, esse produto, né, de quem trouxe uma mercadoria importada com isenção, quem comprou aqui no Brasil não tem essa isenção. Quem tem é só o usuário lá, o proprietário inicial. O segundo, aquele que recebeu a mercadoria, que comprou, terá que recolher os impostos de importação, ok? Então aqui, quando a gente fala de solidariedade, ele é cobrado, né, de qualquer um que faça parte do negócio, ok? Se um não pagar, não, o outro paga, não, né? Isso seria não solidário. Mas o solidário não. O juiz determinará de quem irá cobrar. E aqui sempre cobrará daquele que não possui a isenção, tá? Naquela transação. O representante no país do transportador estrangeiro, não é? Então, se um transportador estrangeiro ele não tem sumiu um produto ali, ele normalmente, para se fazer o transporte estrangeiro para o Brasil, ele terá que ter necessariamente um responsável por esse tipo de recepção, né, de venda de transporte aqui no Brasil, de serviços, ok? E esse será responsável, então, pessoa física ou jurídica, ok? Responsabilidade solidária, ou seja, o juiz determinará que esse é que irá pagar. Adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica, ou seja, você utilizou uma pessoa jurídica, uma importadora de mercadorias, para fazer uma importação de mercadoria para você por sua conta e ordem, ok? Não foi aquela empresa que trouxe para revender,
Foi você que utilizou serviços, vamos dizer assim, de importação, e quando esse material chegar, a responsabilidade ela é sua, ela não é do importador. Porém, é óbvio, o juiz sempre vai decidir. A responsabilidade solidária, ela vem de uma determinação legal. E aqui nesse caso, vamos dizer assim, a lei já determina quem tem que pagar, né? O adquirente, ok? O encomendante pré-determinado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora, ou seja, mesmo aqui nesse caso, aquelas empresas que vão revender, ela, na verdade, ela só trouxe, né, aquela mercadoria porque ela já tinha lá uma pessoa, né, alguém pré-determinado para aquela venda. Então, esse também já está definido na lei, que ele é o responsável para pagar os impostos, ok? Sobre aquela importação, tá bem? Além desses, temos também o expedidor, né, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal. Transporte multimodal é aquele transporte que um operador, né, que vai fazer, por exemplo, navio e caminhão, não é? Vai fazer o marítimo e rodoviário, ou vai fazer o ferroviário e o rodoviário, o aéreo e o rodoviário, enfim. O responsável, quem vai fazer esse tipo de transporte, mudar de um transporte, né, utilizar aí transportes multimodais, ele será o responsável, ele já terá que cobrar dentro dos seus custos todos esses impostos, porque ele terá que fazer a documentação e o transporte de um para outro, fazendo aí o pagamento dos impostos. Então, ele é, né, o responsável solidário ali, né, a pessoa que está expedindo ou o operador de transporte multimodal, ok? O beneficiário do regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado. Ou seja, digamos que uma empresa, né, ela tenha um benefício para industrializar, não é? E depois fazer a exportação. E quando essa mercadoria ela vai para um outro beneficiário que não possui essa isenção, mesmo que o primeiro deu a anuência, o outro, para executar uma etapa da cadeia industrial, um beneficiamento, ele terá que pagar os impostos ali, ok? Previstos, não é? De importação daqueles itens ali para ele receber, não é? O serviço dele, ok? Então aqui é aquele caso que você tem uma empresa que produz algo e tem isenção, e outra que apenas vai fazer parte ali da transformação daquele produto que não tem a isenção, ok? Então, ela receberá por produtos, por serviços, porém, esse tipo de transação haverá que incidir aí impostos, ok? Algo bastante complexo, mas que deve ser normalmente, né, deve ser muito bem desenhado aí, já nas condições de importação, de beneficiamento, de transformação e de remessa, né, de reexportação aí, mesmo que depois esses possam se utilizar aí de drawback, coisa que o vale, ok? Qualquer outra pessoa que a lei assim designar, ok? Então, além desses todos que citamos aqui, que já está previsto em lei, que é o responsável solidário, ou seja, o responsável direto, não é? Pelos impostos, a lei ainda pode designar em alguns casos, né, que possam haver algum tipo de lide, né, algum tipo de disputa, ok? Para para pagar os impostos, tá bem? Muito bom. E a incidência dos impostos, né? Quando que ela ocorre? Então, assim, só para ficar claro lá, questão de sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é o Estado, é quem cobrará os impostos, e o sujeito passivo são os contribuintes, aqueles que terão que pagar os impostos, tá bem? Sobre a mercadoria estrangeira, não é? Então, a incidência do imposto de importação será sempre sobre mercadoria estrangeira.
inclusive sobre bagagem, né, de viajante, e bens enviados, né, assim, como presentes, amostra ou a título gratuito, ok? A incidência, também pode haver isenção, mas a incidência há, seja qualquer tipo de produto, ou seja, o imposto de importação ele incide sobre qualquer mercadoria estrangeira, podendo haver depois disso uma isenção, não é, através de leis formalizando algum tipo de operação específica, por exemplo, para amostras, para título, né, alguns outros que vêm a título gratuito, presentes, ok? Então vamos lá. Considera-se estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao país. Então, qualquer mercadoria que venha de fora, produzida ou não em outros países, é considerada estrangeira, mesmo que tenha sido produzida no Brasil. Mas ela foi exportada em título definitivo e depois, se você comprar essa mercadoria em outro país, ela será considerada a mercadoria estrangeira, tá? Mesmo que tenha sido fabricada no Brasil. Você terá que pagar os impostos de importação para nacionalizá-la, vamos dizer assim. Salvo se, né? Ou algumas exceções. Se foi enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado, não é? Se foi uma exportação temporária, o material foi em consignação, não foi vendido e está retornando ao país aquilo que não foi vendido. Então, nesses casos, não tem incidência de imposto. Devolvida por defeito técnico para reparo ou substituição, não é? A mercadoria chegou lá num outro país, está avariada, tem defeito, né? Tem que ser substituída ou tem que ser feito algum reparo, isso retornará ao Brasil, mesmo que você vá mandar uma outra mercadoria no lugar e não mais aquela, isso também não tem incidência, né? Porque é apenas uma devolução. Por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador. Então pode haver lá algum tipo de controle, algum tipo de exigência, uma barreira não tarifária que impediu, não é, que aquela sistemática foi alterada ali em algum momento, no momento de translado, não é, do produto, e chegou lá, não pode mais ser desembaraçada. Ela vai retornar ao país também, não há incidência do imposto também, porque se trataria também de uma devolução. Por motivo de guerra ou de calamidade pública, né? Também chegou lá, não tem como fazer, tem lá uma condição, não é, no país onde deveria ser entregue, vai ter que retornar ao país, também não há incidência aí sobre esses casos, tá bem? Consideram-se estrangeiros, então, equipamentos ou máquinas ou veículos, aparelhos, instrumentos, bem como as partes e peças ou acessórios e os componentes de fabricação nacional, ou seja, aquele produto, não é, que veio lá de fora, independente de onde foi fabricado, ok? Tudo isso é considerado estrangeiro, não é? Ele chegou no país e por algum motivo não foi nacionalizado ainda. Então, mesmo que tenha sido produção nacional, mas ele foi exportado em definitivo e está voltando ao país, tudo isso será considerado mercadorias estrangeiras, adquiridos no mercado interno por empresas nacionais de engenharia. Qualquer tipo de produto que foi trazido, né, por uma empresa nacional de engenharia para realizar algum serviço, não é? Tudo isso sob admissão temporária. Se não foi nacionalizado ainda, tudo isso será considerado estrangeiro, ou seja, ele está naquele período, né, de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, que poderão ficar no país como produtos estrangeiros não nacionalizados ainda, porque eles serão devolvidos, né? Será feita uma reexportação para o seu país de origem e exportados para execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao país. Ou seja, nós vendemos algo, né? Exportamos algo para um outro país, para execução de obras. Porém, essas obras serão realizadas em algum momento no Brasil. Isso vai retornar ao Brasil.
porém como mercadoria estrangeira. Ele será feito por admissão temporária. Depois que acabar o serviço, terão que retornar ao país de origem, ok? O imposto não incidirá sobre, né, o imposto de importação. Mercadoria estrangeira que corretamente descrita chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que for redestinada ou devolvida para o exterior. Ou seja, qualquer tipo de mercadoria que chegou no porto errado, que chegou no CNPJ errado, né? Ou seja, alguém vendeu para uma empresa do Chile e por algum motivo veio parar no Brasil, uma empresa da Argentina e por algum motivo veio parar no Brasil, enfim, esse tipo de situação, ela será devolvida daquele ponto. Então não há que ter cobrança também, a incidência do imposto, ok? Mercadorias estrangeiras, né? Mercadoria estrangeira idêntica em igual quantidade de valor e que se destine à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado após o desembaraço aduaneiro defeituosa ou imprestável para o fim a que se destina, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, aquela mercadoria que nós compramos, que foi feito o desembaraço, foi pago os impostos, chegou lá no meu recinto, né, na minha empresa, a mercadoria está avaliada, eu vou passar essas informações, fazer os laudos, entrar com processo no Ministério da Fazenda, administrativo, e vou trazer uma mercadoria, importar uma outra mercadoria para substituir aquela defeituosa. Né? E nesse caso também não haverá incidência, porque eu estou apenas fazendo uma reposição daquilo que eu recebi e já paguei os impostos. Né? Não há que pagar novamente, tá bem? Também não incidirá, né? Não haverá incidência sobre mercadorias estrangeiras que tenha sido objeto de perda de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Ou seja, a mercadoria ficou lá, estourou o prazo e foi dado lá uma pena de perdimento. Você perdeu a mercadoria. Não há incidência. Só que, se esse material não foi localizado, foi dado pena de perdimento, mas o material no físico, ele não existe mais, o responsável terá que pagar sim o imposto, seja o transportador, o depositário ou o adquirente, o responsável. Ele terá que pagar os impostos porque aquela mercadoria que foi dado pena de perdimento sumiu. Então, algum responsável terá que pagar os impostos de importação, mesmo que essa mercadoria não exista mais e que ninguém saiba onde ela tenha parado. Não é? Se ela foi consumida também ali dentro desse ambiente, se ela foi revendida, né? Toda mercadoria que foi dada pena de perdimento, ela terá que existir fisicamente. Se ela não existir, alguém será responsável pelos impostos, ok? Conforme nós falamos lá da responsabilidade solidária. Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Então, aquela mercadoria estrangeira que antes de fazer a DI, né, a declaração de importação, ela será devolvida para o exterior. Você sequer vai fazer o desembaraço. Também não há que ter incidência aí de imposto de importação. Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retorne ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem. Ou seja, né, aqui o Brasil fez uma embarcação, mandou para um outro país que o importou, né? O Brasil fez uma exportação, porém essa embarcação vai retornar ao Brasil como propriedade dessa mesma empresa, porque empresas internacionais aí, né, de transportes, elas mandam para lá e para cá os seus navios, né, conforme a necessidade. Também não terá que ter incidência sobre essas embarcações, mesmo que ela ficará aqui no Brasil fazendo serviços, né, de
exportação, né, do Brasil para outros países, tá bem? Não haverá incidência aqui, mesmo que faça só cabotagem, né, aquele transporte dentro da costa brasileira, por exemplo, tá bem? Não haverá incidência também, né, sobre mercadoria estrangeira variada ou que se revele imprestável para os fins a que se destina, desde que seja destruída sob o controle aduaneiro antes do desembaraço aduaneiro sem ônus para a Fazenda Nacional. Ou seja, a mercadoria chegou ali avariada, você não vai pagar imposto, porque você não vai utilizar aquela mercadoria. Então você vai pagar pela destruição dessa mercadoria, não os impostos, não é? Então a Fazenda não terá ônus, não é a Fazenda Nacional que vai destruir a mercadoria avariada. Ela irá controlar essa destruição, realizada por você e os seus custos, né? Aos seus custos, ok? Não terá que pagar os impostos, mas terá que fazer aí, terá o ônus aí de fazer, né, os processos de destruição e pagar por isso. Mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem, né, acidentalmente destruída, ou seja, aquela mercadoria que está em regime especial, né, aduaneiro de trânsito, né, quando ela chega num porto, no aeroporto brasileiro e se destina a um país limítrofe, né, um país fronteiriço, e será mandado um transporte internacional para recolher essa mercadoria e levá-la ao país de origem. Se ocorrer ali um acidente e isso for destruído, né, no transporte nacional, também não tem incidência mesmo assim, né? A mercadoria não pertence ao Brasil e não pertence a nenhum residente, nem pessoa física, nem jurídica do Brasil, ok? Portanto, também não há que se falar aqui em incidência, tá bem? Muito bom, essa aula vamos finalizar aqui e voltamos na próxima tratando de outros assuntos ainda referentes a imposto de importação, tá bem? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.